Oi meus amores, tudo bem com vocês? Esse é um vídeo daqueles de cara e alma lavada e eu vou falar abertamente pela primeira vez sobre a minha participação no Big Brother, como era a minha vida antes, como foi, como eu interpreto a minha participação e também o pós-BBB. Para mim, entrar no BBB era algo muito distante. Era aquele sonho, tipo, sonhar alto demais. Sabe quando você tem um sonho que você, assim, tira os pés completamente do chão? Para mim, a possibilidade de entrar no BBB, de estar lá na casa das pessoas, estar dentro daquela casa, era uma coisa, assim, muito distante. Eu vou fazer um resumo da minha história antes do BBB para que você possa entender. Estranho revisitar algumas memórias, sabe? Tenho muitas memórias vivas. Eu nasci em Currais Novos, no Rio Grande do Norte. Sou potiguar, né? Mas eu morei a minha vida toda, até os 18 anos, em Santa Cruz. Eu só fui nascer nessa cidade vizinha porque a maternidade da minha cidade estava em reforma. Santa Cruz fica a 1h30 de Natal, né? Que é a capital do Rio Grande do Norte. O meu núcleo familiar era minha mãe, meu pai, meus 2 irmãos. Eu sou a caçula, né? Nós, né? Minhas raízes, elas estão no sertão mesmo nordestino. Tem um lugar perto de Santa Cruz que se chama Serra da Tapuia. É um povoado bem pequeno. E as minhas raízes estão nessa terra, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Meus pais moraram nesse sítio até uma determinada idade e a minha avó foi morar em Santa Cruz. Falou, vou-me embora para Santa Cruz para meus filhos poderem estudar, para poderem ter mais oportunidades de trabalhar, que eu não quero que eles cresçam como nós aqui. Venderam um pedacinho de terra e minha avó trabalhava na cidade fazendo salgados e vendendo nas escolas. E foi assim que sustentou os 9 filhos. E quando eu nasci, né, minha vida já se desenvolveu lá em Santa Cruz. Meus pais foram muito guerreiros, apesar das dificuldades, apesar dos problemas que nós tínhamos. A gente sofreu a vida toda com o alcoolismo do meu pai, né? E tinha um ciclo ainda de violência na minha família muito grande, então a gente apanhava por tudo, a gente apanhava muito. E é difícil falar, ter algumas lembranças assim, porque eu tô me curando desses acontecimentos da minha infância ainda. Tenho muitas histórias tristes, mas eu também tenho boas memórias da minha infância e nelas são memórias de momentos de afeto, coisas super simples mesmo. Sabe, por exemplo, eu tenho uma memória que foi o dia que o meu pai trouxe um cachorro-quente pra mim. Eu cheguei, tipo, ele tava lá e falou, olha filha, eu trouxe pra você isso aqui. Isso pra mim é uma memória afetiva que eu tenho muito especial. Ou no São João, que ele me levava numa banca de fogos, sabe, de artifício pra comprar, e ele me deixava escolher os meus fogos. Isso era uma coisa, tipo, única, assim, pra mim. Então, eu acredito que eu tive uma infância muito diferente da maioria das pessoas da minha idade. E essas minhas vivências era algo muito privado, era algo muito particular meu, porque eu sempre fui muito fechada, por incrível que pareça. Eu sempre fui muito, sabe, quieta no meu mundo. Até que chegou uma determinada idade aí na pré-adolescência, onde eu comecei a me soltar mais para fazer amigos, para não ser a excluída da turma. Então eu mudei de escola, teve uma fase que eu mudei de escola e que eu me senti tão insegura, minha autoestima, assim, eu tinha tanto medo de ser discriminada, tanto pela questão social, quanto principalmente pelo meu corpo, que eu já tinha muitas questões de autoimagem. Desbloqueei esse meu lado engraçadinha, simpática e consegui me proteger, assim, de uma boa forma. Então, assim, antes do BBB, porque eu fui com 19 anos, né? Fiz o ensino médio lá em Santa Cruz, criei o canal, né, com 15 anos. Aqui pro YouTube comecei a fazer os vídeos, isso foi algo revolucionário na minha vida, porque eu me vi fazendo alguma coisa que eu amava e receber esses comentários, ter essas trocas com as pessoas, me preencheu assim, sabe? Eu me senti querida. Foi então que eu acho que eu me abri, me permiti mais sonhar com esse lugar de menina falante,
de menina comunicadora, sabe? Eu sempre gostava de assistir programas de TV, de talentos, e eu queria muito, eu tinha esse desejo de participar. Desde pequena eu tive esse lado artístico que eu desejava, esse lugar de, sabe, holofote, de comunicar, de falar, de ter um palco. E eu acho que isso pode estar relacionado também às minhas carências da minha infância, o quanto eu era inibida de me comunicar o que eu sentia. Eu acho que essa inibição, eu acho que pode ter acentuado esse desejo, mas eu acho que é uma coisa nata minha, esse desejo, essa vontade, esse propósito de comunicar. Mas até então tudo parecia muito distante, porque apesar da minha mãe dar um duro para manter a gente, para proporcionar educação, mas eu cresci com crenças muito limitantes, né? Financeira, principalmente sobre mim mesma, de não acreditar em mim, de não confiar em mim. Então, por mais que esse propósito, que esse desejo ardente, ele exista, mas eu não confio, eu não acredito em mim. E eu sinto que isso me acompanha até hoje, sabe? Por mais que eu venha tratando isso, por mais que eu já superei muitos momentos onde foi muito mais difícil existir por conta dessas grandes inseguranças, e estar em lugares, conversar com pessoas, olhar no olho. E eu falo isso pra vocês, mas é real, tá? Eu não queria que fosse, mas tá tudo bem também, porque eu tô me cuidando, tô cuidando dessa questão. Todos temos questões, né? Eu acredito que a autoestima, você acreditar em você mesmo é a base pra tudo, porque é sobre amar, né? Sobre se amar. A gente passa a viver quando a gente não se ama, quando a gente não se aceita, quando a gente tem essa insegurança, sempre com medo, e aí medo de ser abandonado, medo de não ter ninguém, medo de errar, medo de vacilar, né? São medos atrás de medos que começam a surgir, é uma avalanche de medo a partir do momento que você não se ama, que você tem essa insegurança sobre si, e aí você não consegue mais ser você mesmo, porque ser você mesmo não é legal. Então a gente começa a se moldar para agradar as pessoas. E ainda que essas pessoas digam que nos amam e achem que nos amam, às vezes elas nem nos conhecem de verdade. Pra mim é uma verdade cruel, bem cruel, porque à medida que a gente vai se descobrindo mais e vai se libertando mais, você vai vendo que você tem que fazer um caminho do começo para saber o que é ser, o que não é, sabe? O que é ser de verdade. E ainda assim a gente tá tão no automático de ser para agradar, que a gente sempre acaba, sabe, é um processo para se refazer. Mas, voltando ao tema desse vídeo, e eu tô falando sobre tudo isso porque o BBB foi um divisor de águas na minha vida. E eu vou explicar como. Eu fui morar em Natal depois do ensino médio, eu fui fazer faculdade, nesse tempo eu vendia trufas, gente, eu fazia trufas de chocolate. Eu vendia desde lá de Santa Cruz, aí cheguei a trabalhar na rádio Santa Cruz AM, lá na minha cidade, enquanto eu fazia o ensino médio e tinha um canal no YouTube, fazia também bicos fazendo vídeos, editando vídeos. Aí, quando eu terminei o ensino médio, eu passei na faculdade para fazer publicidade e propaganda em Natal. Eu morei lá 1 ano, que foi logo antes de ir pro BBB, né? Foi quando eu saí de casa, fui morar no apartamento da minha irmã em Natal. E lá eu trabalhei em loja de shopping, de xerox, de customização de coisas. Eu vendia as trufas na faculdade, depois eu saí dessa lojinha do shopping e fui para um estágio de publicidade numa empresa. E aos finais de semana eu gravava um programa chamado Aventuras da Terra, que ia para Record local, lá no Rio Grande do Norte. E eu amava fazer esse programa, porque a gente passeava de quadriciclo por vários lugares lá do litoral, e era uma delícia fazer, gente, então eu amava. O canal me abriu essa porta de acreditar em mim mesma e acreditar no meu sonho, me comunicar, abrir essa janela assim na minha alma, para trocar com as pessoas as minhas ideias, tudo aquilo que estava guardado há tanto tempo, me deu uma confiança e uma ousadia de meter as caras e fazer o que eu quisesse, sabe? Mas ainda assim, nessa época que eu fui morar em Natal, gente, era perrengão. Acordava muito cedo, pegava ônibus, eu dormia num colchão no chão. E essa era a minha vida, era correria total. Eu tava um belo dia na casa da minha irmã, no apartamento onde eu morava, e apareceu o Pedro Bial na televisão, convocando as pessoas a se inscreverem para a região local que ia ter pela primeira vez no Rio Grande do Norte, que ia ser em Natal mesmo. Eu peguei o computador, comecei a inscrição, só terminei no outro dia, porque são várias perguntas. Não mandei vídeo. Aí teve todo o processo, o momento que eles foram me pegar em casa.
E gente, muito louco. Lembrar assim, meu Deus, que coisa, foi muito doido. Eu sou uma Maria Cláudia antes desse momento de ir pro aeroporto pro Rio de Janeiro. E uma Maria Cláudia que nunca mais vai voltar, né, essa Maria Cláudia. Porque aí eu fui pro BBB, fiquei 3 meses confinada, vivi um monte de história maluca. E o mais doido ainda foi quando eu saí. Porque, cara, é muito esquisito. Tudo tava muito esquisito quando eu saí. Não sei se dá pra entender assim bem, mas antes de entrar eu tinha essa vida simples. Uma vida muito simples, cheia de sonhos. Mas sabe aquele sonho que, tipo, se você contar pra alguém, alguém vai rir da sua cara? Então, e aí do nada eu tô realmente indo pro BBB. Eu não acreditava. Eu juro pra vocês que, assim, eu tenho a história, eu vou contar depois o detalhe como foi essa seleção aqui pra vocês em outro vídeo, porque já vai ficar muito longo esse. Tô sentindo a mesma sensação nesse momento, eu tô sentindo agora. Às vezes eu acho que até hoje eu não acredito. Eu lembro que quando eu tava confinada, eu gravei alguns vídeos e a única coisa que eu conseguia dizer sobre como eu tava me sentindo é que eu tava ansiosa e feliz. Era uma ansiedade, uma euforia, mas uma ansiedade. Eu tinha medo, sabe, como ia ser, mas eu sabia que eu ia dar o meu melhor. Eu só sabia isso. E realmente eu dei o meu melhor e foi muito legal. Quando eu saí foi um divisor de águas, gente, porque é uma transição muito brusca de um anonimato, né? Eu tinha meu canal, tinha bastantes inscritos, eu poderia ir num lugar e ser reconhecida por alguém, mas nada se compara, principalmente porque aqui no YouTube a gente escolhe o que vai falar, não era sobre... eu sempre falava muito sobre a minha vida, mas assim, não era sobre minha vida tão escancarada, assim, com erros. Assim, não era uma coisa tão escancarada, sabe? Eu nunca gravei certas coisas aqui e postei aqui pra vocês. Muitas pessoas me assistiram por 3 meses, 24 horas. É um pouco louco. É um pouco louco, porque até então eu conhecia poucas pessoas, eu tinha contato com poucas pessoas, trocas íntimas, assim, de compartilhar sentimentos, menos ainda, porque uma coisa é brincar, resenhar, outra coisa é, tipo, desabafar, chorar com a pessoa. Eu tinha momentos de choro muito sozinha na minha casa, na minha vida, era comigo e com Deus. Somente, de repente, eu tava, quando eu saí, eu tava com fama de chorona e de uma forma pejorativa. Então isso me machucou também, me magoou, porque os meus sentimentos tão reais, eles estavam sendo vulgarizados de uma certa forma, sabe? Então eu fiquei, acho que por muito tempo depois, assim, eu fiquei muito na defensiva, absorvi muitas coisas negativas de comentários, de pessoas. Isso pra mim era muito novo, lidar com essas críticas. E eu acho que eu tô aprendendo a lidar com isso hoje em dia, sabe? Aprendendo a confiar mais em mim e principalmente fazer uma leitura, sabe? Do que me cabe e o que não me cabe quando eu leio. E isso realmente, gente, foi um baque pra mim. E eu sempre, como eu sempre fiz na minha vida, eu me fingia de durona, sabe? Eu nunca quis transparecer que alguma coisa estava errada. Por bastante tempo eu fiz isso. E até hoje eu faço isso. E é normal que a gente faça, né? Porque as pessoas não precisam saber como que a gente tá o tempo todo. E eu tava muito despreparada para muita coisa que eu encontrei aqui fora quando eu saí. Não tinha uma base de apoio emocional, sabe? Quando eu quis participar, eu jamais pensei que minha família também participaria junto, da forma que foi. É muito intenso, gente, e a família mergulha ali com você no pior momento, que é quando tudo realmente está acontecendo e a enxurrada de informações surge aqui fora, são eles que leem, são eles que estão vendo aquilo. Então eu digo que a minha participação no BBB, a participação enquanto tudo ocorria, foi tudo maravilhoso, assim. Claro que tiveram os momentos ruins, mas eu considero que pra mim, delicado, bem mais delicado, foi o meu pós.
e aí eu vou entrar na história do pós agora pra vocês. Lembrando que eu sou vice-campeã do BBB 16, então eu participei da final 3 meses depois do programa, uma final de 2 pessoas, eu fui a segunda colocada. E na final eu lembro que assim, eu tava muito cansada, eu já tinha noção que o resultado não estava tão favorável para minha vitória, mas eu pedia, né, conversava com Deus, eu sempre entreguei para Ele que seja feita a tua vontade. Então assim, eu não tava triste por não ganhar, pra ser bem sincera, assim. Até porque eu sabia que o que me aguardava aqui fora ia ser bem mais importante até do que o prêmio. E aí é que tá, porque ao mesmo tempo que eu criava essa expectativa sobre o pós, eu me sentia muito insegura. Eu tinha medo, receio de como seria, porque eu não fazia a menor ideia de como seria. Então, a insegurança do desconhecido. Eu não conhecia nem o Rio de Janeiro, eu não conhecia São Paulo. Assim que eu saí, eu fui questionada sobre coisas que eu não fazia a menor noção de que iriam repercutir aqui fora, de que aquilo seria uma questão pra eu me envergonhar. Mas, de repente, eu me senti envergonhada por várias coisas. Entre fãs e haters, eu acho que eu fiquei um pouco assustada com tudo isso e um pouco com medo, e travei em alguns momentos. Eu acho que para me abrir para esse amor também que eu poderia ter aceitado receber, eu me fechei bastante, e era uma cobrança muito forte para e aí, o que você vai fazer agora? Você tá no auge, você tá no pós, você acabou de sair do BBB, finalista, vice-campeã. Eu sei que muita gente que gosta de mim, que torceu por mim, esperava as melhores coisas, e eu fiz o que deu para fazer assim mesmo, assim, eu fiz bastante coisa, fiz vários trabalhos, mas eu também sei que poderia ser bem melhor se eu tivesse tido uma boa assistência, assim, tanto nos trabalhos quanto, tipo, em várias coisas, nas minhas escolhas pra minha vida mesmo. Eu me responsabilizo por isso, tá? Porque realmente foi um boom na minha vida. Eu sei que eu reagi da melhor forma que eu consegui, mas eu entendo que eu poderia ter reagido melhor a muita coisa, sabe? Poder ter escolhido caminhos melhores em alguns momentos, mas hoje eu tenho uma compreensão e uma aceitação maior da minha história no pós até aqui. Eu lembro que quando eu saí, gente, foi uma das primeiras festas que eu fui. Eu encontrei uma menina que é ex-BBB, foi de umas edições antes da minha. Ela veio até mim, me cumprimentou e ela falou assim: aproveita, porque tudo isso que você tá vendo agora vai acabar. Daqui a pouco vem outra edição, novos participantes, e a sua torcida hoje vai ser torcida de outra pessoa amanhã. É muito doido, né? Como tem coisa que a gente escuta que a gente deveria filtrar assim, mas peraí, como assim? Será que é assim mesmo? O que será que eu posso fazer para que não seja dessa forma? Mas ao invés disso, isso ecoou na minha cabeça por muito tempo. E eu não achei legal ela ter falado isso. Naturalmente a gente já sai com uma pressão grande, sabe? E um medo muito grande das coisas não darem certo. Primeiro porque a gente entra pobre e sai pobre, né? Só quem não ganha premiação que sai com dinheiro no bolso. Inclusive, o dinheiro do BBB que eu ganhei, os prêmios que eu ganhei, eu só recebi um tempo depois. Como eu me mantive nesse primeiro momento morando no Rio de Janeiro, foi através do dinheiro do seguro da morte do meu pai, que tinha falecido um mês antes de eu entrar na casa. Então, assim, foi o dinheiro que eu me mantive no Rio de Janeiro. Eu lembro o valor, R$4.500. Eu lembro, gente, o meu primeiro almoço. Eu lembro até como era o lugar quando eu saí do Big Brother. No restaurante no Rio. Não era nem nenhum lugar chique, nem nada. Eu lembro que deu R$50 o prato. E eu lembro que eu fiquei, assim, chocada. Mas realmente depois eu fui vendo que não era aquele lugar, que era o lugar, a região. Gente, aqui tudo é muito diferente, tudo mais caro, os costumes são diferentes. Senti o preconceito de ser nordestina e parece que sempre você é subestimada de alguma maneira. Em resumo, gente, eu saí do BBB, eu ganhei prêmios, né? Eu fui vice-campeã, ganhei um carro. Acho que a experiência do BBB me catapultou para fazer uma imersão dentro de mim mesma,
que só essa experiência tão intensa eu acho que me proporcionaria. Então eu sou muito grata ao que eu vivi. Levou um tempo até maturar tudo isso. Por um tempo eu não conseguiria estar falando sobre isso aqui pra vocês. Acho que joguei, fiz um jogo interno muito legal, que foi basicamente ser uma pessoa agradável, dar o meu melhor e manter a minha fé, e eu acho que foi isso que me levou para a final, que me fez inclusive vencer as provas, foi a minha fé. Eu não tenho dúvida que foi outra coisa. Inclusive nas provas, esse é o segredo para as provas de resistência. É fé, ó. É tudo mental e a nossa fé nos eleva. Não tenha dúvida disso. Eu não vejo outro motivo para falar do passado, senão para aprender com ele. Então eu enxergo a minha participação dessa forma. Há quem diga que eu fiz um jogo interno impecável. E há quem diga que eu dei muita sorte. Mas eu posso dizer com tranquilidade que eu não venci nenhuma prova de sorte. Assim também como eu não me consagrei campeã por falta de sorte. Foi falta de voto mesmo. E no mínimo eu fiz um jogo interno interessante. Já que em toda a história do BBB, somente 4 pessoas chegaram à final do programa sem ir para o paredão. Dessas 4 eu fui a última. Dessas 4 finais, somente uma final foi com apenas 2 participantes. As outras foram uma final com 3 pessoas. E essa final foi a minha final com 2 pessoas, gente. A probabilidade é ainda menor, a chance é menor, e esse foi um feito único mesmo na história do BBB. E depois eu morei no Rio, morei em São Paulo, morei um tempo em Natal, comprei meu primeiro apartamento, vendi meu primeiro apartamento, tirei fotos, fiz campanhas, fiz trabalhos, trabalhei com grandes artistas, fiz viagens incríveis, conheci pessoas maravilhosas que graças a essa experiência aconteceu. Então eu sou grata, e eu não sei se você torceu por mim ou não, então comenta aqui se você torceu por mim ou não. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, um cheiro no seu coração e até a próxima!